muitas dúvidas, principalmente quando se trata com relação aos idosos. Filhos e netos maiores de idade podem ser acionados na justiça e obrigados a pagar pensão alimentícia para ajudar nas despesas de alimentação, moradia e saúde, nos casos em que os idosos necessitem de complemento de renda para se sustentarem. E para saber os detalhes dessa informação, eu vou conversar agora com o advogado de Direito da Família e Sucessões e mestre em Direito Civil, Luiz Henrique Azevedo. Doutor Luiz, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade mais uma vez. E a gente já quer saber, né, em quais casos esses pagamentos podem acontecer. Bom dia, Laís. Tudo bem? Essa questão da pensão alimentícia de idosos ainda é um tema que gera um pouco de polêmicas. Muita gente, inclusive, nem sabe que isso é possível. Mas a regra é clara, está prevista na lei. Quando tem uma situação de necessidade comprovada, é possível sim requerer uma pensão alimentícia. A lei, o Código Civil, a Constituição, ela determina de forma expressa, né, o princípio da solidariedade familiar. E o que é que isso representa? Representa que, enquanto os filhos e netos são jovens, são crianças, adolescentes que precisam, os pais e os avós podem ser acionados judicialmente para pagar uma pensão. Da mesma forma, quando esses pais ou esses avós eles estão numa idade mais avançada e não têm recursos para custear suas próprias despesas, eles podem acionar judicialmente os filhos e os netos para que recebam um pensionamento. Doutor Luiz, para que esse pagamento aconteça, a situação financeira dos filhos e dos netos deve ser superior à dos idosos? Porque, por exemplo, quando é caso de um genitor, de uma genitora que paga pensão, né, a justiça geralmente determina que o mesmo patamar de vida que os pais têm, o filho também tenha. Isso acontece no caso dos idosos? No caso dos idosos, uma questão similar. O que acontece, na verdade, vai ver as despesas essenciais desse idoso, certo? Que está pedindo a pensão, ver quais são os rendimentos dele e, a partir daí, vai ser investigada a capacidade financeira dos filhos e dos netos, para saber se eles detêm condições para custear uma pensão para esses idosos. E isso pode acontecer mesmo que esse idoso ele já tenha uma aposentadoria, uma pensão com algum tipo de benefício, né? Sim, mas desde que seja insuficiente para ele custear as despesas essenciais. O senhor que acompanha, né, muitos casos de família e tudo mais, é um processo esse da solicitação de um idoso que requer uma pensão alimentícia dos filhos ou dos netos, é um processo que corre rápido ou ele é mais lento, mais demorado na justiça por ser casos mais específicos? Veja, a ação de alimentos, em regra geral, ela já é uma situação que é prevista para ter uma tramitação prioritária, certo? Nas varas de família. Para além disso, o idoso também tem essa prerrogativa de tramitação prioritária. Então, naturalmente, né, e inclusive por ser uma pessoa idosa, que tem aí uma urgência presumida, assim como as crianças, ele já vai ser verificado pelo sistema dos funcionários, dos servidores da vara, para ter uma tramitação mais célere. E, no caso, a gente está mais acostumado, né? Eu faço essas comparações, porque a gente está mais acostumado a ver questões de pensão alimentícia relacionadas a crianças. E geralmente a criança mora com a mãe ou mora com o pai e só o outro lado, né, que faz o pagamento dessa pensão. Só que no caso dos idosos, tem muitos que têm mais de um filho. Esse valor que esse idoso vai receber, ele pode ser dividido entre todos os filhos ou geralmente é um filho, ele requer para um filho pagar, um neto? Como é que funciona? Veja, ele pode requerer para um filho pagar sim, entendeu? Vamos dizer que ele tem 2 ou 3 filhos, mas um deles tem uma capacidade financeira, um rendimento aí considerável, relevante, e os outros vivem numa condição mais simples. Ele pode direcionar apenas para esse filho, sim.
Quando eu iniciei, né, o nosso bate-papo, né, eu citei aqui que a pensão deve servir para ajudar nas despesas de alimentação, moradia e saúde, mas não necessariamente em tudo isso. Muitas vezes o idoso ele não toma nenhum tipo de medicamento nem nada, mas ele não tem onde morar, então vai ser para custear a alimentação e onde ele mora. Então vai variar muito de caso para caso, né? Gente, sempre verificando as necessidades específicas daquela pessoa. Bom, e tem alguma porcentagem, por exemplo, X% de quanto aquele filho, de quanto aquele neto recebe, vai ser destinado para essa pensão? Geralmente isso varia também de acordo com cada necessidade ou já tem um teto, por exemplo? Não, não tem teto. Muita gente tem uma falsa concepção de que a pensão alimentícia ela vai até 30% do rendimento da pessoa. Isso, na verdade, vamos dizer assim, é uma média, tá? A gente vem percebendo nos tribunais, mas nada impede que, em sendo necessário a criança ou idoso necessitando de um pensionamento maior, o outro familiar ele assuma esse pagamento, ainda que seja mais do que 30% dos seus rendimentos. E é importante dizer que é um direito, né? A gente já está falando justamente disso para que as pessoas entendam que não é. Muita gente às vezes vê a solicitação de uma pensão como, tá querendo se aproveitar, mas não, é um direito garantido, né? E que se a pessoa vê a necessidade de exigir, que ela tem esse poder de ir até a justiça e aí, né, a justiça vai fazer o seu julgamento e determinar se é ou não cabível, né? Exatamente, exatamente. Se tiver um processo judicial, vai ser verificado pelo juiz as provas que o idoso vai juntar nos autos, né? Também vai ser oportunizado o direito de defesa desses filhos ou desses netos que estão sendo solicitados a pensão. Pode ter audiências, normalmente deve ter audiências, né? Às vezes, inclusive, é quebrado o sigilo bancário e fiscal das partes para que seja comprovada a real situação financeira. Então, é uma questão realmente que não é tão simples, precisa realmente fazer uma produção de provas mais complexa para verificar, inclusive, porque vai mexer no rendimento de uma pessoa, mas é necessário para garantir uma vida digna à pessoa idosa. Perfeito. Doutor Luiz, olha, eu quero agradecer bastante essa conversa de hoje, né? Sei que são temas que muitas vezes ficam escondidos ali, nem todo mundo sabe do direito que tem. Então, por isso é sempre bom trazer eles aqui para discutir. Eu sou sempre dando seus esclarecimentos de forma muito clara e objetiva. Muito obrigada, tá? E até uma próxima. Por nada, Laís. Bom dia. Daí a gente conversou com o doutor Luiz Henrique Azevedo, né, que é advogado de direito de família.